Vamos agregar muito hoje para a galera falando de PDV, que é um assunto que eu adoro também. Eu, particularmente, Pinheiro, sempre fiz questão do PDV. Já trabalhei em empresas que tinha um departamento separado, né, para PDV, mas mesmo assim eu ia, mesmo assim eu pedia, mesmo assim eu queria negociar. Eu nunca abri mão do PDV. E eu tenho certeza que isso impactou gigantemente nos meus resultados, na minha carreira. Então, é um assunto que eu gosto muito de falar e que eu espero que todos os receitinhas, os neófitos e a galera que está aqui ouvindo a gente também, que já tem experiência, aprendam, absorvam e colocam em prática, né, Pinheiro? É isso aí. Uma coisa não impede a outra, né? Eu acho que podem e devem andar juntas, né? Não importa que tenha uma linha específica comercial, uma linha específica para trabalhar em PDV, as necessidades são diferentes. É para um bem Uhum. comum, é para um bem da empresa, é para uma venda, para uma geração de demanda, mas as necessidades são diferentes e as abordagens são diferentes, né? Então tem que andar junto. Né? Com certeza. E para a galera que está te conhecendo agora, eu queria que você se apresentasse rapidamente, contasse um pouquinho aí da sua trajetória antes da gente aprofundar no assunto. Bom, como a Liege falou, eu sou conhecido no ramo farmacêutico pelo Pinheiro, né? Me chamo Antônio Carlos Pinheiro de Souza. Eu tenho 26 anos de indústria farmacêutica. Eu sei que não parece, tá? Eu sei que não parece. Pode ficar tranquilo, não se assustem, mas são 26 anos de indústria farmacêutica. Assim, onde eu construí, onde eu conquistei toda a minha vida foi pela indústria farmacêutica. Eu sou formado em administração de empresa, com pós-graduação em marketing e gestão de pessoas. Eu Uhum. iniciei a minha carreira na indústria farmacêutica em 1995, né? É, em 1995, uma empresa que chamava Nova Química. Nova Química, naquela época, era uma empresa independente. Hoje, Depois que ela... coincidentemente, faz parte do grupo que eu trabalho. Em 1995, eu fiquei 5 meses na Nova Química, né? Foi um trabalho muito, muito gostoso. Eu tive um gestor muito parceiro que ajudou a me desenvolver. E nesse mesmo ano eu fui convidado a participar de um projeto de expansão na Cirle. O pessoal vai falar, Uhum. nossa, o que é Cirle, né? Então, só para Nossa. vocês terem uma ideia, a Cirle é a Pfizer hoje. Ela veio de várias fusões e hoje a Cirle, né, a Pfizer incorporou tudo, enfim, hoje a Pfizer Maiores do mundo, né? era a Siri lá, né? E lá eu fiquei bastante tempo, foram 8 anos, eu fui responsável, eu e os colegas, nós lançamos um conceito novo no Brasil, que são os Celecoxibs. Então, a Sirli, junto com a Pfizer, trouxe o Celecoxib para o Brasil e nós lançamos esse conceito. E foi assim, um arraso, né? Um arraso, foi muito bom. Da Sirli, eu passei pela Novartis. Novartis, uma excelente casa também, e onde me desenvolvi bastante, a parte comercial também, parte de negociação. E eu falo que Deus coloca as pessoas certas na vida da gente, né? Nem dentro do meu trabalho eu estava fazendo um trabalho de propaganda médica e nós entramos num diálogo para falar de antihipertensivo pela Novartis e atrás tinha um gestor, era um gerente regional, desculpa, era um gerente distrital, e eu conversei com o médico de angiotensina, de aparelho Foi a justo fundo, né? glomerular, foi a fundo, né? Assim, porque quando você conhece o assunto, você vai tranquilo, né? E aí, quem estava atrás de mim, nada mais nada menos, era um gerente distrital de uma indústria farmacêutica 100% focada na hipertensão, que era o Abílio Audi. Ah, E eu eu amo não sei se Abílio, eu era o Abílio. Eu, conheço eu muito. nunca tinha visto esse cara na minha frente. Eu sei que no dia seguinte ele me ligou, sentamos, conversamos, ele me fez uma proposta e, enfim, eu acabei indo para a Sanco. Na verdade, a gente estava num trabalho a Sanco estava sendo relançada no Brasil. Uhum. Ela trabalhava com dois produtos, que eram um antihipertensivo e um anti-inflamatório. Então, assim, caiu justo, né? Foi justo. E Que ele. legal. E aí na Sanco, junto com o Abílio, eu fui a minha primeira promoção, eu fui para a gerência distrital na Sanco. Eu entrei lá em 2006, em 2007 eu fui primeiro Brasil no produto que eu trabalhava, com antihipertensivo.
Eu falo assim, né, que tudo na indústria farmacêutica, ninguém faz nada sozinho. Sempre você tem que ter alguém junto com você. Eu tive um parceiro lá sensacional, o pessoal aqui do ramo farmacêutico deve conhecer, é o Ricardo Ortiz, é um monstro da propaganda. Ah, Hoje, nossa, hoje eu esse cara conheço é uma muito. referência. Esse cara é uma referência hoje dentro da endocrinologia, dentro da cardiologia. E nós somos parceiros na Sankyo, tanto é que nós ganhamos o Melhor Brasil, os dois ganharam. Né? Que Enfim. legal. E aí, foi minha primeira promoção, quem me promoveu foi o Abílio, eu fui para Goiânia. Eu acho assim, quando você tem um objetivo de carreira, você não tem, eu acho que não tem porteiras na sua vida, você tem que ir aonde a empresa precisar de você. E eu fui para Goiânia. Foi eu, família, meus filhos eram pequenos, enfim. Em Goiânia, desenvolvemos um trabalho lá também muito bom, excelente. Talvez tenha alguém da minha equipe de Goiânia, da MS, aí, que eu entrei na MS em Goiânia. Inclusive, Pinheiro, o Abílio está aqui com a gente, só que pelo Ô, YouTube. Abelhão! Grande abraço aí, viu, meu amigo? Grande abraço a você aí. A Lari veio me avisar aqui, é o papel. Olha aí, ó. Que maravilha aí, ó. E lá em Goiânia, eu entrei na MS em Goiânia. Né? Lá quem me contratou foi o Zé Carlos, que hoje é nosso gerente nacional também. Então eu falo assim, Deus coloca as pessoas certas. Ele fez uma live com você, né? Deus coloca as pessoas certas, né, na nossa vida. E você também tem que estar no lugar certo, né? E aproveitar as oportunidades. Então eu entrei em Goiânia na MS e estou aqui em Ribeirão pela MS já há 7 anos, né? No total de MS aí completarei esse ano 10 anos aí na gestão na MS. Sempre com pessoas assim que entenderam as minhas necessidades, pegaram na minha mão. Eu tenho medo de citar alguém e esquecer, mas assim, o Lucas, que hoje é nacional também nosso, ele entrou, quando ele chegou na MS, ele pegou na minha mão e falou, Pinheirão, senta aqui. Né? O meu trabalho, falamos o que era bom, vimos o que precisava ser desenvolvido, desenvolvemos, estamos desenvolvendo. Então, assim, sempre a gente tem que estar aberto para se desenvolver. Eu brinco até com a minha equipe, eu acho que o pessoal está presente aí, eu falo assim, ó, a gente tem que sempre trabalhar disposto a aprender a cada momento. Ninguém é dono da razão, ninguém é dono da razão. Às vezes nós temos visões diferentes das coisas, encontramos soluções diferentes. Alguns mais rápidos e outros demoram mais. Né? Então, essa é um pouco da minha carreira e hoje estou aqui fazendo uma live com o maior orgulho, com a Liege, com receita de propagandista, e para mim aqui assim, uma forma, muito orgulho estar falando com vocês. E como eu disse, ninguém é perfeito nas colocações, ninguém é dono da razão, a gente aprende e temos visões diferentes das coisas. E espero contribuir com a minha visão nesse assunto aqui. Todo propagandista, todo profissional que quer ser um propagandista, ele tem que sempre pensar em satisfazer as suas necessidades. E a hora certa acontece, né? Eu acho que o importante é assim, nunca pare. Sempre continue em busca dos seus objetivos. Uma hora você vai conseguir. Né? Eu falo assim, a sua vaga está guardada. A sua vaga está guardada. É igual uma camisa. Você fala assim, eu vou pôr essa camisa aqui tal dia. Tá lá. Você sabe que você vai usar ela tal dia. Sim, a vaga. Tua vaga está guardada. Num determinado momento ela vai entrar. Eu sofri para entrar no ramo. Né? Não entrei na primeira entrevista. Né? Então, assim, e lá atrás, assim, era lá atrás não, né? Então, nem tanto. Lá em 1995, eu participei de alguns processos que eu falava assim, poxa, não foi eu de novo, né? Então, era assim, bateu na trave, bateu na trave, bateu na trave. E hoje, você sabe o que ajuda muito, Liege? Hoje não tem mais o QI. O que indica. Hoje, assim, é competência, é capacidade, é vontade, né? A hora que você vê um candidato na sua frente, aquele brilho no olho, aquela vontade, aquela motivação, então assim, não tem, isso não existe mais. Não existe, assim, isso é uma questão até de ética, né? Porque eu falo assim, por que eu vou contratar uma pessoa que é amigo do amigo meu que me indicou? Né? Qual o risco que essa pessoa que indicou tem? Nenhum, ela me indicou, falou, contrata. Não, peraí, a pessoa é boa? Tanto é que os processos, eles evoluem.
Hoje, Uhum. hoje o Muito processo diferente. todo é muito diferente. Hoje o processo todo ele passa na mão do RH, passa por um sistema, né? E vem para a gente fazer um trabalho que não tem como você indicar, não tem como você interferir no processo, né? Então, Exatamente. Você hoje... precisa passar pelas etapas digitais antes. Então, você pode ser indicado pelas etapas Exato, que você quiser. Se você não passar, não mostrar as competências nas etapas digitais, como que você vai contratar? Como que você vai chegar a pegar o currículo da exato, pessoa e falar assim, RH, o meu candidato é esse. Ué, mas ele não está no sistema? Não. exato. Não E tem assim, ó, dessa. e você não sabe, eu acho que você tem ideia, o trabalho que você faz com esses meninos, com as receitinhas, isso nos dá prazer cada vez mais de entrevistá-los. E aí a briga fica muito acirrada, né? A briga fica muito acirrada, porque você já começou a desenvolver neles uma competência, uma visão diferente, e principalmente um querer. Porque assim, o cara faz o seu curso, se ele chegar, não é isso que eu pensava, né? E antigamente, nos processos, nós falávamos assim, você sabe qual é a função de um propagandista? Aí dava tela branca, tela azul, né? Do cara. Hoje não, exclui essa propaganda, exclui essa pergunta. Quando a gente vê, quando você sabe qual é a função do propagandista, o cara escolhe a função dele. Então, assim, ele é ciente e consciente do que ele precisa. Então, eu falo assim, o nível, a régua para a nossa contratação subiu demais. Isso é bom, isso é muito bom. Porque a gente Ótimo. contrata bons profissionais, né, que se tornam, depois se tornam aquelas pessoas que falam, poxa, esse cara foi eu que contratei, olha que legal. Você citou o exemplo da Letícia, né? Eu falo assim, poxa, ela entrou onde você indicou, depois ela veio comigo, hoje ela está numa linha especial, né? Então, assim, é muito gostoso você ver isso. E hoje, eu falo assim, hoje a empresa, a MS, hoje, a maior indústria farmacêutica do Brasil, ela nos dá, como gestores, e dá aos propagandistas meios de se desenvolver. Uhum. Hoje não se desenvolve quem não quer. Cada um sabe a sua necessidade, cada um sabe, eu não falo nem que sabe a necessidade, cada um sabe onde quer chegar. Ele sabe onde quer chegar. E a gente tem que falar assim, bom, então vamos junto onde você quer chegar. É assim hoje. Então é Uhum. muito gostoso esse trabalho que você está fazendo, é muito bom. Essa contratação, ela evoluiu demais, isso é muito gostoso. E a galera que não busca, né, se preparar, se conhecer, né, se preparar, conhecer a função, está cada vez em maus lençóis, né? Porque Exato, exato. vindo uma galera qualificada, fica difícil brigar, né? Fica difícil Fica competir, difícil. né? Fica difícil, Então, fica difícil. Fica difícil. e- E assim, todos têm o seu valor, né? Uhum. Mas é o que você falou, quando você pega alguém, hoje o mercado é para neófito. Ponto. Tem oportunidades para outros? Tem, é óbvio que tem. Ainda bem, né? Porque o Uhum. mercado existe. Eu falo que o mercado existe para bons profissionais, né? Não importa o Com que ele seja. certeza, não Eu, importa. não é? Eu falo neófito porque assim, o neófito é um cara que quer, ele está lá, eu quero, eu preciso, né? Eu cito muito um exemplo de um cara que eu contratei em Rio Verde. Ele chegou na minha frente, ele hoje tá MS hoje, e tá na MS, desponta, tá sempre ganhando prêmio, mas ele chegou na minha frente e falou assim: por que eu devo te contratar? Eu já tinha feito todo o processo. Ele Uhum. chegou no hotel, ele ficou sabendo que tinha uma entrevista. Beleza, aí abri a sessão, eu cheguei e falei assim: por que eu devo te contratar? Falei o nome dele. Ele olhou no meu olho e falou assim: porque é a oportunidade da minha vida. Eu estou casado, minha esposa está grávida. Desculpa, eu vou casar, eu preciso desse emprego, e é a oportunidade da minha vida. Eu venho de uma família humilde, meu pai bancou os meus estudos, e está na hora de eu seguir a minha vida. E o cara é bom, tanto é que tá despontando aí. Você chegou a ficar emocionada, eu vi isso. E eu fiquei. Enfim, não errei. Está com a gente até hoje. Está aí. É um cara que dá valor ao que ele conquistou. E méritos próprios. Não é porque ele. É porque ele era um cara. Eu vi que ele era um cara que tinha futuro.
eu vi que estava nas minhas mãos desenvolvê-lo para função, ia ser fácil, porque assim, tem gente que quer, mas não quer, mas não tem vontade. Ele tinha vontade, ele queria e tinha vontade de se desenvolver. Então, se eu falasse para ele assim, ó, vai ali, faz isso, ele ia fazer. Mas então, qual que era o que eu tinha que fazer? Ó, para você chegar ali, você tem que desenvolver tal, enfim, tá lá, arrebentando, né? Então isso é muito gostoso. Eu falo que muitas vezes a gente acaba identificando potenciais, identificando talentos que daí 2, 3, 4 meses vão te dar resultado, e você não contrata pela capacidade, você contrata pelo caráter. E pela vontade que o cara te não é? Pelo que o cara te demonstra na frente. Exato, entendeu? pela vontade que ele te demonstra, né? O quanto Exato. ele buscou, o quanto ele pesquisou, o quanto ele se desenvolveu, o quanto ele se dedicou. Se a pessoa é capaz de levar tanta coisa pronta antes mesmo de ter um contrato, isso mostra que ela está muito além de querer o emprego. Ela quer o trabalho, né? Então ela tem vontade para estar lá. Isso, exato. E assim, você não pode esperar chegar na sua mão para você se desenvolver. Você tem que se desenvolver para conquistar o que você quer. Com certeza. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Quem está no YouTube também? O Ernesto. E o Ernesto! O Ernesto, ele participou do meu processo seletivo. Nossa Senhora, Ernesto! Ele participou, e aí estava ele, o Arnaldo, tinha o Jean na época, os três fazendo, né, o processo. E aí eu acabei entrando na equipe do Arnaldo. E aí, depois de um tempo, o Arnaldo saiu e aí ele, tipo, ficou interino da minha equipe. Sei, ele foi seu gerente, então. Então, ele foi meu gerente por alguns dias. E aí, o primeiro momento em que a gente conversou como gerente e rep foi para eu pedir meu desligamento. Ele zoou comigo até hoje, porque eu era estagiária. E aí surgiu um convite para ser efetiva numa multinacional. Né? Não, e naquela época, você sair de estagiário para uma multinacional, né? Hoje as indústrias nacionais estão à frente das multinacionais. Mas naquela época, como que você ia fazer? Você não tinha o que fazer, né? Exatamente. Mas a gente já riu muito disso e você me perdoa? Ele, tá perdoado. Ernesto, vamos rever os conceitos. Você tinha que me contar disso antes, hein? Brincadeira. Então, assim, é uma das pessoas, é um dos profissionais. Eu falo assim, que não existe profissional sem você levar em conta a pessoa. É uma pessoa e um excelente profissional. O Ernesto Tenho várias histórias com o Ernesto, que se eu vou contar aqui... Não, se for contar aqui as histórias, como eu conheci o Ernesto, eu vou ficar aqui meia hora falando disso, entendeu? Meu Deus. A gente marca uma live agora que dá para fazer mais, a gente marca com ele também. Boa. Vamos marcar e contar uns cases. Bate-papo Receita com os GDs, né? Aí a gente vai contar Tem muitas histórias, Pinheiro, Maravilha. Eu acho que, como a gente vai falar de PDV, né? Eu acho que é importante a gente fazer um overview, né? Do que foi o trabalho no PDV, o trabalho na propaganda, de um pouquinho antes da nossa época, né? Para nossa época, eu me incluo, né, nessa época, para hoje, assim, tipo, como que você vê essa mudança, essa transição? Olha, teve uma época, né, que nós não pegamos, que eu não peguei. Quando eu entrei, já estava na frente, mas eu acho que vale a gente falar. O trabalho do PDV, ele é tão importante, mas tão importante para a sustentabilidade do negócio, que teve uma época que o propagandista, ele era propagandista, vendedor, cobrador, e tinha como fazer várias cidades, ele podia ser até entregador. Você entendeu? Então, assim, era uma coisa que eu não tinha essa. Não, eu sou propagandista. Não, cara, você é propagandista, você é vendedor, você é cobrador, e você, muitas vezes, tem que ser entregador, porque eu não vou mandar a distribuidora levar essa mercadoria lá, porque ela não vai compensar. Então, essa foi lá, é uma fase que nós não pegamos, mas tem várias histórias, desculpa, vários causos, né, vamos dizer assim, do pessoal dessa época, né?
Então, assim, e aí veio evoluindo, a coisa veio evoluindo. Né? Já quando, meados aí de 90, 95, até 95, começou o quê? Propagandista vendedor. Né? E aí, alguns laboratórios, na época, tinham como meta vender no PDV. Uhum. Então, assim, além assim, da venda... Eu trabalhava assim. Eu tinha Exatamente. cota de venda nos PDVs, tanto de ético quanto de MIPS, né, que são medicamentos isentos de prescrição, e tinha toda a demanda, eu fazia as duas coisas. Foi aí que o bicho pegou para mim no PDV, assim, sabe? Que eu falei, Não cara, é? o PDV é essencial. Eu Exato. tinha Você o sabe? negócio inteiro na minha mão, eu fazia exatamente aquilo. Sensacional. Não, sensacional. E assim, no momento que a gente estava vivendo isso, era absurdo, não é? Era um absurdo. Não, mas como que eu vou gerar demanda? E vou no PDV? E como que eu vou fazer isso? Né? A gente fazia dessa maneira. Mas o que acontece? A gente vai vendo que é essencial. E isso foi essencial lá. Uhum. E aí os anos foram correndo. Né? As empresas foram crescendo e precisavam focar. Precisavam ter equipes distintas, porque era uma necessidade. Para quê? Para trabalhar com foco na propaganda, na demanda, né? E na linha comercial, né? Então, assim, tinha que ter essa divisão. Era uma necessidade. E aí isso foi o que aconteceu. O que não poderia ter acontecido é ficar intrínseco na cabeça, PDV não é meu. Eu sou representante, não vou no PDV. Isso não poderia, né? Mas assim, como as coisas eram novas, e a gente não pode culpar nós, que éramos representantes nessa época, porque as coisas eram novas, e seguia-se muito à risca, assim, olha, tem uma linha que vai lá, né? Então nós íamos no PDV fazer um trabalho bem superficial, bem superficial. Você ia todo mês, a hora que você chegava, você visitava o PDV 6 meses. A hora que você chegava no 7º mês, o cara, você é da onde mesmo? De tão superficial que era o trabalho. Então, passadinha, né? Dava uma passadinha. E você falou assim, né? A gente trabalha, eu sei que você trabalha isso no seu curso, você trabalha tanto com fechamento de vendas, tanto com fechamento de propaganda, e o fechamento de uma propaganda não está restrito a uma quantidade de pacientes. Ele está restrito à opinião do médico. Você está numa cidade pequena, né? Pequena que eu falo assim, menor que Ribeirão. E você está trabalhando, todo mundo conhece todo mundo. E você chegar para o médico e falar assim, doutor, tem algum PDV que o senhor costuma indicar aos seus pacientes porque são bem tratados, sabendo que são seus pacientes, eles têm uma maneira diferente de tratar. Não, tem sim. Loja tal aqui, ó, eu mando meus pacientes tudo para lá. Se eu colocar lá 5 unidades desse produto meu, posso falar que o senhor vai prescrever isso aqui numa semana? Ele vai virar para você, vai falar assim, pode. Sabe por que vai? Eu nunca recebi um não nisso. Porque o que você estava fazendo? Gerando valor para ele. Exato. Tem um produto, ele tem o paciente, ele tem a possibilidade de prescrever e você está levando para ele a possibilidade de facilitar isso. Exato, exatamente. E aí você vai no PDV depois. Você vai no PDV. Se o cara não tem o seu produto, ele tem o nome do médico, ele sabe que o cara indica para lá. Você não vai chegar lá mentindo para ele, olha, doutora Liege pediu para eu vir aqui, conversei com ela agora, ela vai prescrever 5 unidades disso aqui para mim essa semana. Você tem quantas? Eu tenho 2. Demora para chegar? Não, amanhã tá aí. E você vai fazendo o trabalho. Isso é uma parte do trabalho do PDV fundamental. Tem a outra parte do trabalho do PDV, que é o trabalho no PDV. Que é aquilo assim, que você não envolve o médico, envolve o seu trabalho no PDV. Né? E a gente, assim, eu falo isso com muita tranquilidade, que no ano de 2020, para o meu time, nós fizemos muito trabalho em PDV, e assim, não é desmerecimento, alguns não sabiam trabalhar em PDV. Maravilha, minha função é ajudar. Né? E assim, fizemos um trabalho, aliás, você não faz ideia. Eles, se eles estiverem aí, eles vão comentar, eles vão falar que fizeram. Porque nós tínhamos existem produtos que o peso do PDV é muito forte.
Então, assim, existe o produto de prescrição onde não dá, tem que ter uma prescrição. Existe o produto do PDV, onde a prescrição, muitas vezes, o paciente vai porque não tem condições de pagar uma consulta. Tem muita busca espontânea por alguns medicamentos. Exatamente. Então ele chega lá, o médico dele é o farmacêutico, né? Então, assim, o que acontece? O farmacêutico, ele entende de patologia, ele entende de produto, ele entende de tudo. E tem dois tipos eu falo que tem dois tipos de atendentes numa farmácia, né? Uhum. Tem o cara que só vende o que está na receita. Então, assim, chegou a receita, ele vai lá e vende. Se chegar um paciente e falar assim, olha, é o seguinte, eu tô assim, dessa maneira, tal, eu não vou falar para não direcionar, tá? Por isso que eu não cito exemplo. Eu tô dessa maneira, tô sentindo isso, sentindo aquilo. Ele vai falar, você já foi no médico? Fala, olha, infelizmente, eu não fui porque eu não tenho condições. Só um minuto, ele vai chamar um outro cara, fala, vem aqui, fulano, vem aqui. Olha, essa paciente aqui, esse paciente está assim. Esse cara é o cara que prescreve. Então tem dois tipos de atendente. O que segue a receita, ele está ali para atender a receita, e o outro, que ele é mais experiente. Ele vai resolver o problema do paciente. Então, tá vendo como o trabalho no PDV, ele é lindo? Sem desmerecer, mas muitas vezes acontece de paciente que já foi comprar uma coisa, duas, a segunda coisa, a terceira coisa, e não ter melhora. E aí conversar com o farmacêutico, ter uma indicação ali e resolver. Eu já vi isso. Exatamente. Tinha aqui em Ribeirão Preto, eu acho que você não era nem nascida, mas em Ribeirão Preto tinha uma farmácia aqui em Ribeirão Preto, na General Osório, com a Barão do Amazonas, que era a farmácia do Tonhão. E não sei se você chegou a ser consultada pelo Tonhão. Não. Então você chegava no balcão, o Tonhão era o dono, era farmacêutico. Você chegava no balcão e falava assim, bom, esse aqui é meu filho, eu fui lá com meu pai, eu tive uma crise de tosse que não passava, era coqueluche na época, na minha infância. Então meu pai chegou no balcão comigo e falou assim, esse aqui é meu filho, assim, só um minutinho. Seu Tonhão, entrei lá, o seu Tonhão, eu já dormi aquela noite, eu já dormi, o seu Tonhão resolveu o meu problema do meu pai e da minha mãe. Eu já dormi. Né? Então, assim, o conhecimento, existe uma oportunidade ali, que um trabalho bem feito, nossa, ele tem um peso muito grande. Mas tem um detalhe, hein? Não adianta a gente querer chegar de peito aberto onde você nunca foi. Não adianta. Uhum. Existe todo um trabalho de base para você chegar aonde muitas pessoas já estão. Não adianta querer chegar de peito aberto, eu posso, não, né? Assim, é um processo de construção igual no médico. Um processo de construção igualzinho o médico. Você vai fazer o trabalho no PDV igual você faz o consultório médico. Você vai ser um consultor dentro do PDV. Você vai entender qual que é a dor do seu atendente. Qual que é a necessidade dele. Né? Você vai acabar se envolvendo em coisas que você não faz nem ideia. Um ponto importante. É óbvio que nós vamos no PDV por interesse, né? Mas a hora que você está conversando, isso não é interesse, isso tem que ser genuíno. Você tem que realmente entender a necessidade do cara. Não adianta você estar ali assim, e falar assim, não, esse cara vai me dar 4 caixinhas para mim, esse cara vai me dar 5 caixinhas. Não. A hora que você está com a pessoa, envolva-se. Não é? Envolva-se com o problema, envolva-se com a necessidade. E daí, o que eu falo disso? As coisas boas da nossa profissão são as amizades que ficam. São as amizades. Em consultório, médico, PDV, dono de rede, dono de distribuidora. Então, assim, são N oportunidades que acontecem. Isso é o bom da nossa profissão. Né? Nossa, não é? Levar a cura, melhorar a qualidade de vida das pessoas. Em contrapartida, você faz amigos. Muito. Na pior das hipóteses, você está fazendo amigos. Né? Então, assim, o trabalho no PDV ele é assim, de extrema importância e, como eu disse e repito, tem produtos que o peso dele é muito grande. Uma coisa eu falo para você, quando eu era representante, eu nunca deixei de cobrir uma cota quando eu era representante, um objetivo. É óbvio, não vamos falar 100%, mas assim, eu quero dizer o seguinte, o que eu podia fazer equilibrando
trabalho no consultório médico, não fosse assim, IPDV, tem produto que faz assim, mas tem produto que é assim, né? Se faltar meu produto, eu não vou cobrir minha cota, não é? Se a minha receita for trocada, eu não vou cobrir minha cota, não é? Mas, então, o que eu quero dizer? Toda a ação que foi feita num PDV me renderam bons resultados. E assim, isso é constante. Isso é constante. É constante. Então, o trabalho no PDV... A gente sofre muito hoje com troca de receita, né? A gente sofre muito. Né? E tem uma frase, essa frase é minha, eu falo assim, que bons relacionamentos sempre trazem bons resultados. Então, assim, se você tem um relacionamento, esse aqui é do Pinheiro, ou esse aqui é da Liege, né? Não troca, não troca, não troca. Eu troco do cara que só vem me pedir coisa, mas o Pinheiro que vem aqui me ajuda, a Liege que vem aqui me ajuda, esse aqui eu não troco. Vou fazer a minha coisa que eu tiver que fazer lá com outros. Ele vai tirar de outro. Ele vai tirar de outro. Ele vai falar, não, opa, isso aqui não. Isso aqui não. Porque ele tem o controle dele, né? Ele sabe o que ele vende, né? Ele sabe como está a cota dele. Então ele fala, opa, isso aqui é Liege, isso aqui eu não posso trocar, porque toda semana está aqui, toda semana ela vem aqui, vê se a gente precisa de alguma coisa, toda semana isso, toda semana aquilo, o Pinheiro faz isso, o Pedro faz aquilo, né? Os representantes estão aqui, fazem um monte de coisa. E assim, nós, como gestores, o que eu falo para mim? Eu procuro me envolver nisso. É lógico que eu não consigo estar em todos os PDVs, né? Mas a semana retrasada eu estive em Botucatu com um representante meu, e assim, você vê que o tratamento é muito bom, né? A receptividade é boa, em meio a uma pandemia, hein? Em meio a uma pandemia. Com né? certeza. Então a receptividade é muito boa. Né? Grande abraço aí, Renan. Se estiver me ouvindo aí, você fala que é verdade, senão você vai ver só. Você sabe, Pinheiro, que na minha última oportunidade, né, antes de virar gerente de treinamento, foi pela Eucerin, eu tinha um trabalho assim, aqui nas grandes cidades, onde tinha as deliveries, as redes e tudo mais, eu estava sempre presente, sempre muito junto com o comercial, né, negociando, fazendo as ações juntos, sempre gostei muito disso. E de estar muito próxima. Nas cidades menores, que não tinha dermoconsultora, né? No caso que eu tinha dermocosméticos, aqui tinha as dermoconsultoras, estávamos muito próximas. Se não tinha dermoconsultora, eu tinha um kit dentro do carro que eu ia para a prateleira, para o móvel, eu tirava tudo, limpava tudo, eu organizava as tagzinhas de preço, às vezes até vinha com a unha lascada de ficar puxando a abinha para tirar o preço, colocar certo. Eu colocava toda a parte de marketing, de trade, eu mesma executava. Propagandista, sênior, whatever. Eu ia, ajoelhava no chão, tirava o pó, arrumava tudo, organizava por linha, deixava os preços tudo certinho, falava com a galera. Então, assim, o meu móvel estava sempre impecável. É isso. Eu sei onde eu quero chegar, né? Acho que eu sei o que eu preciso e sei onde eu quero chegar. E eu vou fazer o que eu tiver que fazer. Tem que ser, não. E isso daí. Posso fazer? Pode. Pronto, acabou. É o que eu precisava, o seu ok. Né? Está dentro de um compliance, está dentro da permissão de um produto de fora de goma? Pode ser, pode fazer. Sim, então, assim, eu falo assim, para ideias não tem limites. Para criatividade não tem limite. Você tem que pensar. Né? Você tem que pensar. O pensamento não tem barreira. Né? Pensar, você pode pensar o que você quiser pensar. Então, uma dica que eu dou, pensou, escreve. Uhum. Se pode ou se não pode, se está certo, se está errado, você vê depois. Pensou, escreve. Escreve. Depois você vai ver se dá para ser feito. Leva para o gestor, analisa com ele. Exato. Né? Exato. Primeiro, senta. Leva para o gestor uma ideia. O que eu mais gosto é isso. Tô com uma ideia aqui, chefe, posso fazer isso? Calma, vamos ver, vamos estudar. Pá. Assim não dá. Vamos fazer de uma maneira diferente? Que vai dar o mesmo resultado? Vamos, então vai, pensa aí. Então, assim, criar tem que estar aqui na mente, tem que estar aqui. Tem que estar aqui desse jeito. Tem dois, eu tenho certeza que tem dois colegas aí, a gente estava na semana passada, nós tínhamos um trabalho a ser feito, e eu tenho esse costume
Isso aí vem comigo desde a minha época de escola, de faculdade. Se eu durmo com um negócio na cabeça, eu acordo e falo, peraí, vou lá e resolvo. Não, é desse jeito. Aí a semana passada, o Fabrício e o Marquinhos devem estar aí, são gestores na MS também. Nós sentamos no dia seguinte, nós tínhamos marcado um hangout. Ele falou assim, Pinheirão, e assim, eu falei, cara, acordei 3 horas da manhã, sentei e fiz. Ele falou, não acredito. Se tá certo, eu vou ver hoje. Se tá certo, eu vou ver agora. Então, acordei, fiz, fui lá, resolvi o que tinha que ser resolvido. Tive que corrigir? Tive que corrigir. Mas o importante é justamente assim, pensou, faça. Tem um livro que eu li recentemente, ele chama assim, porque assim, para muitos, para a lenda urbana, para a lenda, Deus é onipotente, né? Cada um tem o seu. Então assim, se eu fosse Deus, o que eu criaria? A hora que eu bati o olho no livro, eu falei, que livro que é esse? Né? E é um livro excelente. O autor é de Ribeirão, ele chama Raul Otuzzi de Oliveira. Ele, depois eu fui descobrir, ele é um cara que tem uma escola de criação, uma escola. Então, assim, nós temos que estar criando. O recado é esse, temos que estar criando. Né? As coisas mais absurdas que você acha, senta e anota. Depois você vê se está certo, se está errado, se dá para fazer, se é viável. E aí, né, cai naquela máxima do Cortella lá, né? Eu quero, eu posso, e eu devo. Então, assim, vai por esse caminho. Vai por esse caminho. Né? E uma coisa que você falou é muito verdade, a questão do relacionamento, né? O relacionamento e confiança. Né? Uma coisa que vai mudar o seu nível de jogo é as pessoas ali no PDV confiarem em você. Quando eu trabalhava na Aspen, e na Germed, eu fazia as vendas também, principalmente nas maiores deliveries aqui, né? Como eu comentei antes. Mas eu ia e negociava. E já na Germed, já tinha todo o processo da Aspen, né? Para eles me conhecerem e tudo. Na Germed foi muito interessante, porque eu chegava para a compradora, falava assim, teve uma vez que aconteceu exatamente isso. Tô lançando esse produto assim, 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 assado. Ela, beleza, vamos colocar 24. Aí eu falei, não, coloca 12. Porque eu tô lançando, eu quero que mês que vem você compre de novo. Então, 12 eu sei que eu posso demandar. Se a gente precisar de mais, a gente pede mais, mas eu não quero que você fique com o estoque parado. Ela olhou para mim e falou, tá bom, porque todo mundo quer que ela compre mais do que ela está solicitando, eu pedi para comprar menos. Aí rodou os 12, aí eu voltei, a gente pediu 24, aí rodou. Aí eu teve um final de ano que eu precisava de um número agressivo para fechar a cota, para fechar o ano, né, de venda e tal. Eu falei, eu tinha 64, falei assim, olha, meu número é alto, mas eu posso te garantir que eu vou demandar. É tantas. Ela pode mandar. Ela nem pensou. Pode mandar. Pode mandar. Porque eu já tinha construído essa gera confiança, você gerou. Que eu nunca coloquei ela ela que eu falo a compradora, né? Eu nunca a coloquei em maus lençóis. Tudo que eu solicitei que ela colocasse, eu tirei. Né? Então, assim, era um relacionamento de confiança. Então, o dia que eu cheguei com um número bem agressivo, eu falei assim, eu preciso fazer esse número e tal, mas eu vou demandar? Beleza, pode mandar aqui. Nem pensou, nem discutiu, nem nada. A OLS, que é a Operação Logística, tá, gente? Isso. Que é um desconto que a gente tem com algumas distribuidoras. A OL é essa, tal, a condição que eu tenho é essa. Não, pode mandar. Tipo assim, eu achei que eu ia ter que, sabe, convencer muito. Convencer, falar um monte. Mas não, é muito rápido. E depois que você gerou a confiança, você tem credibilidade, aí as coisas fluem. Né? Você chega-se até o ponto, já chegou até o ponto, como você falou, de precisar fechar um objetivo, você ir numa rede independente, né? E chegar e falar assim, olha, preciso de X. Eu vou te tirar esse X em tantos dias. Aí se você não tirar, não, se não tirar, eu compro. Eu falei, se você não tirar, eu compro. Eu sabia que ia tirar, Aí eu voltava lá, rapaz, você pedir mais. Eu falei, tô te falando. E aí é isso que eu falo, que a nossa sensibilidade de não causar nenhum prejuízo para o cliente e usar o cliente, a oportunidade que o cliente te dá, a nosso favor. Né? Para conquistar o que a gente precisa estar junto com alguém.
Vamos andar de mão dada com o cliente, vamos andar de mão dada com o PDV. Com todos? Não. Tem o PDV, tem PDVs que você não consegue, né? Por isso que você tem aí as ferramentas de auditoria, por isso que você tem um DDD, né? O DDD te fala onde está saindo o seu produto, né? Ele te fala aonde você tem que ir, qual PDV que está vendendo o seu produto ou qual PDV poderia estar vendendo o seu produto. Ou Então ele te dá esse... Não tá mais. Exato. Então assim, ó, ô chefe, como é que eu preciso aí, ó, foi falado isso, onde que eu vejo isso aqui no DDD, né? Eu assisti uma live uma vez, falaram de um tal de DDD, o que é o DDD, né? Até o DDD, batendo um papo com você, você falou uma coisa assim que ficou caiu tão bem, né? Que o DDD é como se fosse o nosso mapa, né? O nosso Waze, ó, tá ali. É ali que você tem que ir. Esse PDV é o seu PDV, né? Tá. E no PDV você pode ver também o quê? Quem prescreve para você? Né? Quem que são os médicos que prescrevem? Então, ali, da onde está vindo a minha receita? Né? Porque aí você tem... Exato. E você tem um outro ferramenta que te ajuda, que são as ferramentas de auditoria. Né? Porque às vezes você recebe uma ferramenta de auditoria, que na verdade a auditoria vai falar quem que é o cara que está prescrevendo para você, né? Quem que é o maior potencial médico do seu setor, e você vai fazer o quê? Você vai lá no PDV e perguntar, opa, doutor Eliade, prescreve? Ou prescreve 3 receitas por dia aí e tal. Ó, doutor Pinheiro, o doutor Pinheiro prescreve mais, ele é catear, ele prescreve mais. Então, assim, então o PDV ele tem uma importância violenta no nosso trabalho, violenta, de controle de estoque, de preço, de precificação, produto de gôndola, tem tudo isso, né? Tem tudo isso. E para você chegar à excelência no PDV, é hábito. Para você chegar à excelência no PDV, é um hábito. Né? Se eu não me engano, o Will Duran falou, a excelência não é um ato, ela é um hábito. Então, para você chegar à excelência, você tem que repetir. No mínimo, 21 vezes. Depois que você repetiu 21 vezes, vira hábito. Indo para a nossa prática, se você conseguir ir na academia 21 dias seguidos, você não deixa de ir mais. Não deixa de mais. Então, assim, tudo que você faz, se você quer buscar excelência, passo a passo, dia após dia, para virar um hábito. A coisa vai crescendo, a coisa vai acontecendo. No início, você não vai ser bem recebido, pode ser que não, você não vai receber toda a atenção que você gostaria, você não vai conseguir executar tudo que você planejou, e tá tudo bem, igual quando a gente começa a publicar no LinkedIn. A gente tem lá 20 visualizações, 3 curtidas, aí você continua, vai continuando, e cada vez você vai publicando conteúdo com mais relevância, com mais valor, com mais conteúdo. Exato. E aí o que acontece? As curtidas aumentam, as visualizações aumentam, os comentários começam a surgir, dali a pouco as pessoas estão compartilhando seus posts. E quando você vê, você tem um nome forte dentro do LinkedIn. No médico, no PDV, é a mesma coisa. É consistência, você ir aprender, ser solução, buscar oportunidades, criar oportunidades com várias ações que a gente pode fazer nos PDVs, né? Oferecendo sempre valor no sentido de dar um treinamento, de fazer alguma ação diferenciada, de deixar um material que possa ajudá-los ali, né? Seja um bloco, uma caneta, o que o compliance permitiu, uma quantidade de amostras. Cada laboratório trabalha de uma forma, né? Eu trabalhei na dermatologia e a gente tinha muitas coisas para trabalhar. Porque são produtos que não têm tarja, né? São produtos de uso tópico. Então, ele tem uma possibilidade gigante de ações no PDV. Então, isso me enriqueceu muito em relação ao PDV. Exato. Porque tinha uma infinidade de coisas que eu podia fazer, diferente de quando eu trabalhava com os medicamentos de tratamento, né? Como o Acnova e o Herbstal na Germed e tal, que eram medicamentos de prescrição. Então, era diferente. Mas nada começou bombando. Tudo foi aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos. Até conseguir, em algum momento, juntar de uma rede inteira todas as dermoconsultoras numa sala para passar a tarde inteira comigo, aprendendo a vender os meus produtos. É isso aí.
O treinamento no PDV é fundamental. Né? Total. O treinamento é fundamental. Total. Porque o cara tem que conhecer o que ele está vendendo. Então, o treinamento dentro do PDV é fundamental. Ele é fundamental. Porque, olha, eu mesmo, como consumidor, às vezes cheguei num PDV, fui comprar um produto, o cara não tem. E eu, não tem? Não. Dá uma consultada aí para mim. Dá uma consultadinha para mim aí. Né? Não, como consumidor, não era nem produto do DMS, nem produto que eu conheço, que eu trabalhava. Dá uma consultada aí para mim. Aí o cara, ô fulano, tá, lançamento, mas ninguém me falou nada. Então, quer dizer, quem tem que falar, quem tem que saber, é o cara que quer que a demanda rode, que quer que a demanda gire. Ele tem que ir lá no PDV e fazer o trabalho dele. E assim, o que é importante a gente falar, né? Tem empresas como a minha, que tem uma linha que faz PDV. Então, tem PDVs que a gente tem que trabalhar em conjunto, né? Trabalhar em conjunto com a linha. E tem PDVs que ninguém visita, que não tem nenhum trabalho, esse PDV que nós vamos estar atuando, né, como gerador de demanda. E assim, o propagandista hoje, o job do propagandista é médico com maior força. O PDV tem que estar junto. Tanto que eu falo sempre, né, Pinheiro, que existe um tripé da profissão, do bom propagandista, né, que é a demanda, a propaganda médica e tudo que envolve ela, a análise estratégica, né, com desenvolvimento de ações, e entender e interpretar o setor, e o PDV. Não tem como você ser um bom profissional se você não estiver dominando essas 3 áreas. Não tem como. Exato. Não tem jeito. E assim, hoje em dia, você não pode ser um profissional mais ou menos. Né? Na verdade, você não pode ser uma pessoa mais ou menos. Se você for uma pessoa mais ou menos, você vai ser um profissional mais ou menos. Vai desencadear várias coisas que você vai fazer mais ou menos. Antigamente falava nas coxas, né? Vou levando nas coxas. Não, vou empurrando com a barriga. Não. Hoje, assim, você não pode ser uma pessoa mais ou menos. Você não pode pensar mais ou menos. Você tem que ser por inteiro. Né? Essa palavra mais ou menos, ela não pode fazer parte do vocabulário do profissional, de qualquer área que seja. De qualquer área que seja. Né? Não, se você deixar eu falar, eu falo aqui um monte, hein? Não, eu sou meio tímido. Eu sou meio tímido. Isso é tão real que uma das frases que eu sempre levo comigo, inclusive que eu ouvi a minha infância inteira do meu pai, já que é para fazer, faz bem feito. É verdade. É verdade. Já que vai fazer, faz bem feito. O trabalho é o mesmo. Já vai ter que fazer. Então trabalho é o mesmo. Trabalho é o mesmo. E você vê, né? As coisas não mudam, né? Elas evoluem para uma maneira diferente de falar. Mas o que o meu pai falava para mim, o que minha mãe falava, que meu irmão, que é 6 anos mais velho que eu, falava para mim, cara, assim, a gente procura passar para os meus filhos, para os meus colegas, para as pessoas que trabalham comigo. É isso que você falou. Cara, você vai sair de onde você está para ir fazer, faz bem feito. O tempo vai ser o mesmo e o trabalho não vai ser o mesmo, porque você vai ter que fazer de novo. Entendeu? É trabalho dobrado. É trabalho dobrado. Eu falo assim, quando a cabeça não pensa, o corpo padece. É uma máxima antiga isso daí. E é real. Se você fizer mal feito, você vai fazer 2 vezes para ficar bem feito. Né? Pinta uma casa mais ou menos. Pra você ver. Fala pro teu pintor, vou pintar uma casa mais ou menos. Não vai ficar feio, ele vai ter que fazer de novo. Feito, né? Não é? Então Tem 2 perguntas aqui que a Jéssica e o Ellison fizeram para você. Posso colocar aqui para você ver? Pode, se eu enxergar. Tô brincando, pode pôr. Não você lê para mim. Lê para mim aí. A Jéssica está perguntando, e nos PDVs de grandes redes, qual a melhor abordagem? Boa pergunta, excelente pergunta. Quando nós falamos em PDV aqui, a gente falou muito em PDV generalizado, PDV como um todo. O PDV das grandes redes, a sua abordagem não muda. Ela não muda. Isso eu posso tratar como um paradigma. Não é porque é grande rede que eu não posso desenvolver meu trabalho lá dentro. Né?
com tudo aquilo que eu falei, passo a passo, dia após dia, prestação de serviço após prestação de serviço, é igual. O trabalho no PDV das grandes redes, ele é igual. E aí você pode chegar para mim e falar assim, mas tem rede que proíbe a nossa entrada. Ela não proíbe a entrada, ela regulariza a sua entrada. Né? Então, tudo o seu trabalho, ele é de PDV, tudo que nós falamos aqui está englobado. PDVs independentes, PDVs de grandes redes, redes independentes. PDV é uma coisa só. Quem está lá dentro... Independente de ser uma grande rede ou independente, as pessoas são as mesmas. Elas têm as mesmas. É isso que eu ia falar. Quem está lá dentro é um ser humano que precisa ser atendido em alguma coisa. E a gente precisa chegar nele de alguma forma. Entendeu? Vai mudar uma regrinha ou outra, mas a gente se adapta, né? A gente usa a criatividade justamente para isso. Exatamente. A pergunta do Ellison é: como melhorar a performance em lojas sell-in, onde claramente não somos bem recebidos? Gerar valor? As lojas sell-in, ela é uma grande oportunidade de negócio. E eu falo que na loja sell-in você cobra a sua cota da noite para o dia. Então a gente precisa ter muito cuidado. Explica para a galera o que é loja sell-in. Tá. Existe dois tipos de PDV, né? Sell-in e sell-out. O sell-in é quando a mercadoria chega na empresa e ela já é venda. Ela já é tido como uma venda para aquele PDV. Ela não precisa realmente ser vendida para um consumidor final para ser uma venda. Ela entrou na loja, ela é uma venda. O sell-out é a venda para o consumidor final. Tá. Para que 10 unidades sejam consideradas venda, sell-out, elas sejam contadas no sell-out, precisa 10 pessoas comprarem, tipo 10 consumidores finais comprarem. Diferente do sell-in, que a hora que sai da distribuidora e entra na loja já é considerado venda, então já está no meu resultado. Essa é a diferença. Pronto, é isso. E só me repete a pergunta do rapaz com relação ao sell-in, por favor, que sumiu da minha telinha aqui. Como melhorar a performance em loja sell-in, onde claramente não somos bem recebidos? Gerar valor? Tá. Gerar valor é uma das opções. Pensa, coloca a cabeça para funcionar, você vai conhecer o seu cliente melhor do que qualquer um, né? E com a sua vivência dentro do PDV, você vai descobrir uma necessidade dele, você vai descobrir, vamos dizer assim, um ponto fraco dele, né? O que você não pode fazer é abandoná-lo. Ser relevante. Você tem que levar algo, você tem que se tornar uma pessoa relevante para ele. Ele tem que te ver como alguém que vai lá para justamente levar alguma coisa para ele. Então, nem sempre você tem que ir nesse PDV para vender. Às vezes você tem que ir para tomar um café. Não sei. Então, assim, você tem que criar, ele tem que te ver não simplesmente como um cara assim, esse cara está vindo aqui para me vender. Ele não pode te ver dessa maneira. Ele tem que realmente ver você como uma pessoa que vai lá para agregar. E chega-se até o ponto de você ir embora e não tocar no assunto de um produto com ele. Faz um teste. Mas fala para a Liege. Com certeza. Leva um bolo no meio da tarde. Todo mundo vai estar com fome. Leva um bolo. Então, aí, eu vou mais a fundo. Testa. O que é o teste que eu estou falando se você testar? Às vezes você levar o bolo, joga uma isca lá, você está lá, um bolinho agora, pão de queijo, sei lá, assim, a gente está viajando aqui, né? Uhum. É o que eu falo assim, vamos pensando, se pode, se não pode, põe no papel depois e ver se está certo ou se está errado. Né? Eu quero dizer com isso assim, entenda a necessidade do seu cliente, crie a oportunidade, gere nele a necessidade de ver você. E isso é para tudo, né? Isso é para tudo. Gere na pessoa, assim, não posso ficar sem ver fulano, não posso ficar sem ver ciclano. Ele tem que, esse cara vai passar aqui quinta-feira que vem. Né? Não é gere dependência, gere necessidade de serviço. Sim. Agregue valor. Sim. Né? Seja relevante, né? Faça falta. E isso, faça falta, exatamente, faça falta, é isso daí. Né? Pinheiro, já passou 1 hora de live, você tem noção? Caraca!
Agora Que que eu vi o massa, que relógio legal, também. que legal, que legal. Nossa, que É, gostoso, que papo delícia. Eu acho que a gente muito gostoso. pôde esclarecer bastante pontos em relação à PDV, bastante sobre a importância, sobre o funcionamento, sobre como, quando a gente trabalha bem o PDV, nosso resultado acompanha, né, os nossos números acompanham e o nosso crescimento como profissional acompanha também. Então, quero te agradecer imensamente pela presença, pela oportunidade, pela generosidade nas informações. E eu tenho certeza que a galera aprendeu bastante. A galera tá aqui, não, fica 3 horas. Não vai embora não. Não sei. Mas calma que amanhã a live vai pro ar. Ó, depois que passou os 10 minutos iniciais, eu fico até às 3. É aquela coisa, né, do início, né? O início é mais difícil, É, depois a gente pega o jeito e vai, né? mas assim, É a Lê, primeira live do Pinheiro, viu, gente? Primeira live. primeira live. Foi assim, um momento muito especial, e eu agradeço mesmo a oportunidade. E eu falo assim, nós não devemos guardar conhecimentos. A gente tem que compartilhar conhecimentos. Eu falo assim, e volto a repetir, não existe a verdade do Pinheiro, existe a visão do Pinheiro. Existe a experiência do Pinheiro, né? Então, assim, foi muito gostoso esse bate-papo, porque é um papo, realmente foi um bate-papo, fluiu muito bem, conseguimos, acho que a gente conseguiu passar algumas coisas. Eu estou no LinkedIn, tá bom? É Antônio Carlos Pinheiro de Souza no LinkedIn. Eu Ele respondo a prefere que todos no vocês LinkedIn. sigam lá, porque no Insta ele só ativou para fazer a live, ele nem tá ativo mais. Ele estava ativo, só que assim, eu procurei focar só no LinkedIn. Por que o LinkedIn? Porque na minha concepção é um lugar mais profissional, é onde eu consigo atender a todos. Porque você está no Insta, vem um amigo, faz uma piada, posta um negocinho, posta outro, e você acaba ficando perdido. Né? Então o LinkedIn para mim foi uma opção minha há 3 anos, 3 ou 4 anos, que eu me concentrei no LinkedIn. E então assim, respondo a todos que quiserem perguntar. Se eu não souber, eu vou pesquisar, vou perguntar, vou me informar. Comigo não tem, e assim, comigo não tem dessa. Se não der para o LinkedIn, eu faço, marco um contato. É um prazer contribuir com o desenvolvimento do ser humano e do profissional. Então assim, conhecimento ele é feito para ser compartilhado e também usado na hora certa, né? Então, Com eu acho que certeza. não é usado na hora certa. Liege, obrigado de coração por essa oportunidade. Agradeço também ao Lucas, que permitiu que eu estivesse aqui batendo esse papo com vocês. Agradeço aí a todos que ficaram ouvindo, a minha equipe, aos amigos que eu recebi várias mensagens que acharam o tema excelente, são pessoas expert nisso, né? Tem um grande amigo meu, um grande profissional que pegou na minha mão no começo, que é o Leontino Vieira Júnior. Não sei se está aí, mas se tiver, Leontino, grande abraço para você. Leontino, Adoro! Adoro, eu Leontino. falo, ele pegou na minha mão uma vez e falou assim, rapaz, você não acha que você deveria ser um gestor, não? Falou para mim, né? E aí começou o nosso desenvolvimento lá na CIRLE. Enfim, então agradeço a todos que tiveram aí essa paciência, esse interesse em estar participando com a gente. Pinheiro, um grande beijo. Tchau, gente. Te espero Beijo, para um boa noite café a todos quando aí. isso melhorar. Marcado. Valeu, fica Tchau, com Deus. tchau. Tchau, tchau.